Hoje, no programa Olhos nos Olhos, recebemos a pastora Hortelinda dos Prazeres Gal. Nascida em 1951 no Alentejo, filha de uma mãe trabalhadora da Monda e de um pai trabalhador rural, cresceu em condições humildes, mas com um coração sensível à espiritualidade. A sua vida foi marcada por experiências profundas de fé, decisões corajosas, desafios familiares e profissionais, momentos de dor, com a doença, mas também muitos sinais de esperança e vitória. Primeira geração adventista da sua família, aceitou o chamado para o ministério, estudou teologia em Sagunto e Colonge e tornou-se pastora da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal. Foi a primeira. Com uma vida que atravessa o Alentejo, França e Portugal, passando pela sua dedicação ao ministério pastoral e à família, Hortelinda é um exemplo vivo de como a fé molda o caráter e sustenta nos momentos mais difíceis. Hoje vamos conhecê-la de perto, olhos nos olhos. Muito bem-vinda, pastora Hortelinda. É um prazer poder tê-la aqui e a primeira pergunta que eu faço é aquela que eu faço a todos os nossos convidados. Considera que a sua vida, o seu ministério, tudo aquilo que alcançou, todos os desafios que superou, podem inspirar quem vai ver este programa? Penso que sim, porque foi um percurso que eu fiz com Deus e vê-se muito bem nesse percurso a presença de Deus marcando o compasso da caminhada e penso que todos podem aprender com Deus. Sempre foi sensível às questões da espiritualidade desde pequena? Não desde pequena, a partir da minha adolescência, porque desde pequena eu cresci numa casa onde Deus não era nem ocupação nem preocupação. Ou seja, veio de uma família rural, humilde, sim, no interior do Alentejo, Beja, Beja, não foi? Lá no coração do Alentejo, do Baixo Alentejo, sim. Mas no Alentejo há menos sensibilidade para as questões espirituais ou era apenas a sua família? Talvez. Todo o Alentejo era um pouco impermeável à espiritualidade, porque quem lhes falava da espiritualidade era quem os explorava também. E a pobreza e as dificuldades faziam com que não houvesse realmente uma abertura natural para as coisas espirituais. Mesmo a Igreja Católica no Alentejo não tem tanta influência assim como no resto do país? Não tinha tanta influência, não. Como as no pessoas norte, não iam à Igreja, não como no Norte, exatamente. Não como no Norte. Portanto, a zona do Alentejo é uma zona difícil para o Evangelho. Todas as denominações, chegando ali, encontravam muitas dificuldades para penetrar a população. Mas a sua mãe, trabalhadora na Monda, já lhe vou pedir que nos explique melhor em que isso consiste. O seu pai também trabalhador rural. Eles eram, podemos dizer, eram agnósticos, ateus? O que é que seriam? O meu pai era crente e a minha mãe era ateia. Só que, como muitos ateus, quando as coisas lhe corriam mal e ela ficava chocada, insultava Deus e por vezes blasfemava, a qual o meu pai sempre dizia, és doida, não fales assim. Mas eles não tinham nenhum conhecimento bíblico. O meu pai e a minha mãe nunca viram uma Bíblia, a não ser já na sua velhice. Não tinham nenhuma formação. Mas seria normal para uma senhora como a sua mãe, que terá nascido em 1900, por aí, não sei que ano, mas terá sido nessa altura, ser ateia em Portugal nos anos 40, 50? No Alentejo, sim. Okay. Porque a dureza da vida não seria um ateu como são os ateus agora, mais intelectuais. Era uma ateia endurecida pelas dificuldades da vida, pelo sofrimento que via à sua volta, pelas necessidades que eram realmente prementes e que não havia resposta, portanto, para elas. O Alentejo era, em Portugal, a região onde se morria de fome, onde mais se morria de fome, onde mais houve tuberculose, onde realmente a escassez de bens era maior. E passou por essas necessidades também? Eu passei por essas necessidades, não de uma maneira tão dura como outros, porque a minha mãe tinha só 3 filhas, não é? Agora, quem tinha muitos filhos, que era naquele tempo o normal era ter muitos filhos, as pessoas viviam realmente muito mal, com muitas dificuldades, a todos os níveis. E o que era trabalhar então na Monda? A sua mãe terá sofrido muito, porque trabalhar na Monda na altura era muito violento. Sim, era violento, mas era o trabalho de todas as mulheres. A Monda é apenas uma parte do trabalho do campo que as mulheres faziam. A Monda era para libertar o trigo das ervas daninhas e depois havia a ceifa, em que ceifavam o trigo e havia todo esse processo. As mulheres, na generalidade pobres, trabalhavam no campo de nascer
do sol ao pôr do sol. A pastora Hortelinda era a mais nova das suas irmãs? Eu era muito mais nova, eu não era para ter nascido. Eu nasci quando a minha irmã mais velha já tinha 14 anos e a do meio tinha 12. E os meus pais já não queriam ter filhos, não é? Mas, enfim, foi assim uma imposição que lhe foi feito e eu nasci mesmo. E como é que era a sua infância? Como é que... A minha infância foi uma infância quase de filha única, não é? Porque como as minhas irmãs eram muito mais velhas, mas eu tinha primos e primas que viviam lado a lado, não é? Com quem eu cresci. Mas foi uma infância feliz até aos 8 anos, pelo menos. Aos 8 anos houve um pequeno drama na família, um drama para aquele tempo, para este tempo não seria, que realmente mudou todos os dados da felicidade e passámos por momentos difíceis a nível emocional na família. Creio que a esta distância podemos falar nesse drama? Sim, podemos, sim. Ou seja, claro foi a sua irmã, não é? A minha irmã mais velha, aos 21 anos, engravidou do seu namorado, que, como ela era de maior, ele não foi obrigado a casar com ela, porque ele também tinha engravidado uma de 15, e depois ele teve que casar com essa mais jovem de 15. Então a sua irmã ficou mãe solteira? Ficou mãe solteira. Não é? Ser mãe solteira no Alentejo Profundo de há 65 anos era um drama. Foi um drama para os meus pais, vivido com muita dor, com muito sofrimento, enfim, realmente qualquer coisa que hoje, com a nossa mentalidade, não conseguimos imaginar, porque os tempos são outros, a percepção, a concepção das coisas, os valores são outros e naquele tempo foi realmente um drama. Isso teve impacto na pastora Hortelinda, essa situação? Eu penso que teve mais, possivelmente, do que eu me dei conta ao longo da minha juventude. Penso que teve um impacto grande na minha juventude, talvez por me proteger de um comportamento de jovem normal, de conquista, de sedução, que é normal no comportamento, portanto, das jovens. Talvez eu tenha sido afetada por isso. E também um pouco porque a minha mãe, sobretudo, tão ocupada que estava com a minha irmã e depois com a outra, que também teve um casamento não muito feliz, de alguma maneira eu fiquei um pouco só. Não por falta de amor, mas porque o foco realmente estava nas minhas irmãs e foi assim uma... E o bebê foi viver convosco, presumo? O bebê vivo eu, que hoje ainda existe, tem 65 anos, é a minha sobrinha mais velha. Curioso. Ana Maria. E voltando então a esta vida, a esta infância, como é que era a sua relação com a escola? Como é que era o ensino no Alentejo nos anos 50 e nos anos 60? Era igual ao restante do país ou era diferente? Possivelmente seria igual, não sei, mas penso que nessa altura seria igual. A escola já era obrigatória no meu tempo. As minhas irmãs não eram, elas só fizeram até à 3ª classe e depois a minha mãe tirou-as para trabalhar. E eu tive que fazer a instrução primária completa e foi realmente uma boa experiência que eu tive. Tinha facilidade nas letras desde a infância e a escola, a minha mãe sempre me fez sentir, é um assunto teu. Nós trabalhamos, tu vais estudar, é o teu assunto. De forma que eu assumi a escola como sendo a minha parte de responsabilidade na vida familiar e foi uma boa experiência que eu tive escolar. Sendo que a pastora Hortelinda presumo que terá sido a única pessoa que fez uma formação superior. Sim, na minha família. Na sua família. Sim. Fui a única a fazer isso. E eu costumo tiver nasci 10 anos mais tarde. E os seus pais chegaram a vê-la? Sim, tiveram sim. Tempo de não ver? o meu pai. O meu pai faleceu quando eu tinha 18 anos, mas a minha mãe, sim. Minha mãe ainda me viu, ainda se batizou e realmente, mas o meu pai já não faleceu. E como é que acontece então, neste caso da sua mãe, uma ateia nos anos 30, 40 do interior profundo do país, acabar por se batizar? Foi a própria pastora Hortelinda que teve essa influência nela? Certamente, sim. Houve um grande percurso, não é? Porque eu fiz um percurso que influenciou, portanto, toda a família à volta e a minha mãe mais tarde, aos 65 anos. Batizou-se aos 65 Ela batizou-se aos 65. O meu pai não chegou a batizar-se, ele assistiu ao meu batismo, mas faleceu um mês depois. Mas eu costumo dizer, o meu pai não precisava de se batizar, ele já se tinha entregado a Jesus antes. Até porque, pelo aquilo que eu fui falando com pessoas que conheceram a sua família, o seu pai era uma pessoa muito educada, muito polida, podemos dizer que era um diplomata do interior? Sim, era uma pessoa muito, muito gentil.
tinha uma gentileza natural, uma humildade natural. O que se calhar era raro no interior rural que era raro do país. no interior, que era raro na camada social a que ele pertencia. Os homens eram duros, eram autoritários, eram machistas, e o meu pai tinha uma gentileza natural, uma humildade, um espírito serviçal que realmente era diferente de todos os outros, não é? E como é que isso se traduzia? Agora estou curioso. Para um senhor nos anos 50 no Alentejo, anos 60, como é que não ter essas características machistas, se calhar era muito estranho para a sociedade? Era. E ele teve influências para ser assim? Sim. Eu posso lhe contar numa história, resume tudo. O meu avô materno tinha 7 filhas, uma das quais era a minha mãe, e ele tinha 7 genros. Então ele avaliava todos os seus genros e dizia: o António é bom, o Joaquim é bom, o Chico Albornoz é bom. Quando chegava ao meu pai, o meu pai era o Chico dos Prazeres. E ele dizia do meu pai: o Chico dos Prazeres, de bom que é, não presta. Porque aos seus olhos, alguém de gentil, de humilde, enfim, acolhedor, era diferente de todos os outros homens, portanto, não prestava por ser tão bom. Era o bom, se calhar, como muitas vezes se chama. Era bom demais aos olhos do meu avô, que realmente era um homem da sua época, um homem do seu tempo, com violência, com vícios, com uma afirmação, por vezes, desadequada. E isso certamente influenciou a si e às suas irmãs ter um pai assim, apesar de que, para aquela altura, se calhar era um pai diferente e estranho. Eu nem sei se os filhos naquela altura valorizavam um homem por ser assim. Nós, como éramos mulheres, talvez tivéssemos valorizado mais, não é? Mas sempre admirámos muito o meu pai. Mas claro que eu o admirei mais à medida que eu me apercebi da influência que ele teve na minha vida, e já foi mesmo depois, portanto, dele morrer. A influência dessa presença doce, acolhedora, que protege, que sustenta, que não é agressiva, que é humilde, foi realmente algo que me marcou, certamente, e me deu uma imagem do masculino diferente. Que ainda hoje, acredito, se mantém. Que ainda hoje se mantém e que teve certamente influência na escolha do companheiro da minha vida, não é? Porque há atributos aí que são realmente afins. E já vamos mais à frente falar sobre o Michel Galo, o seu marido. Mas agora queria voltar à sua adolescência, digamos assim, quando tem um contacto inicial com a espiritualidade. Não sei se esta será a palavra certa. Será a palavra certa? Um contacto com a espiritualidade pela primeira vez? Sim. Portanto, na minha infância, eu era como as outras crianças, íamos à igreja quando havia a festa da igreja, não é? Na procissão. Não sabia nada da Bíblia? Nada da Bíblia, nada de Deus. Sabíamos que havia o Natal e havia a Páscoa, porque havia a festa, comia-se melhor e vestia-se melhor nessas ocasiões, mas não havia realmente nenhuma preocupação, nenhuma orientação. Havia uma coisa interessante: os meus pais não me tinham batizado. E a minha mãe sempre dizia: as outras são batizadas e tu não foste batizada. Bom, como os bebés que são batizados, eu, enfim, não fui batizada. E isso não me afetava. Até que eu tendo 14 anos, estava a trabalhar em casa de uma família, de um dentista, onde a mãe e uma tia eram muito religiosas. E um dia discutiam sobre alguém que o padre não tinha querido fazer o funeral porque a pessoa se tinha suicidado. E como não ia para o céu, o padre não quis fazer o funeral. E eu perguntei-lhes: então, mas o padre tem razão, se a pessoa não vai para o céu, a cerimónia que o padre vai fazer é para que a alma vá para o céu, se a porta está fechada, ele tem razão de não fazer realmente a cerimónia. E as duas olharam para mim e disseram: e tu também não vais para o céu? Eu disse: e porquê? Porque tu não és batizada e os não são batizados, são mouros e não vão para o céu. Eu disse: são mouros. São mouros. Eu disse: então, mas se eu não vou para o céu por não ser batizada, Deus não é justo, porque não me batizaram, eu não me podia batizar em bebê. E a senhora disse: mas tu podes batizar-te ainda. E eu disse: agora? Com 14 anos, para mim era inconcebível que alguém se pudesse batizar fora da idade de bebê. E elas disseram-me: sim, podes batizar-te. Então, aconselharam-me a ir falar com o padre, eu fui falar com o padre, não consegui nunca encontrar o padre, fui várias vezes, e um dia fui à tarde a ver se encontrava o padre, e fui à sacristia em busca do padre, porque eu queria me batizar. Isto na Igreja Católica? Na Igreja Católica de Beja, não, se calhar não, numa em aldeia... Almada. Isto já era em Almada, já em porque Lisboa. entretanto emigramos para Lisboa.
E em Almada, portanto, eu procuro, o padre não estava. Entrei na sacristia, não estava ninguém. Vi todas as repartições, não estava ninguém, a igreja estava mesmo abandonada. Eu saí da sacristia e quando saí, eu passo diante da igreja, está a porta grande que está fechada, e quando eu olho para a igreja, decepcionada de não ter encontrado o padre, eu tenho um sentimento muito forte de entrar na igreja. Então, pela porta lateral, aquelas portas pequenas, eu entrei dentro da igreja e pus-me à frente do guarda-vento e olhei para a igreja, que estava vazia e já um pouco na penumbra. Havia os vitrais, que entrava a luz pelos vitrais. Isto uma adolescente com 14 anos. 14 anos. Eu entrei e fiquei olhando ali, absorta, e tive um sentimento muito forte da presença de Deus. Pela primeira vez o sagrado se me apresentou. Até ali nunca tinha sentido isso. E foi tão forte esse sentimento que eu fiquei presa por esse sentimento ali. Não sei quanto tempo fiquei, mas sei que Deus ali me falou pela primeira vez. Não digo que foi uma teofania, porque eu não vi nada, mas foi algo que falou ao meu coração e à minha percepção espiritual. Quando eu saí da igreja, depois, e saí com um sentimento de que eu tinha encontrado alguém, que a minha vida não seria nunca mais a mesma. E lembro-me de ter uma imagem que veio à minha mente como uma criança diante de um oceano. Uma criança pequena que olha para um oceano infinito, infinito. O que é que seria esse oceano? E o sentimento de que aquilo que eu tinha encontrado naquele dia nunca mais me deixaria. E realmente modificaria toda a minha existência. E foi mesmo isso que aconteceu. Então sentiu-se esmagada na altura por algo muito superior, muito superior, não imaginava que algo muito superior, algo muito forte, algo de muito envolvente, mas algo de muito positivo, que nunca mais me deixaria. Este era o sentimento. Encontraste alguém que nunca mais te vai deixar. E entre os 14 e os 17 anos, onde também há um episódio muito importante aos 17 anos, o que é que mudou na sua vida nestes 2 anos? Nestes quase 3 anos, eu fui batizada, tornei-me católica praticante, voltei para a minha casa, deixei a Almada, voltei para a zona do Seixal, onde eu vivia, e tornei-me uma católica praticante. Eu levantava-me todos os domingos para ir à missa, enquanto que a minha família faziam todos o domingo a sua graça matiné. E eu ia, portanto, à igreja. Era a única católica na sua família? Eu era a única católica na família. Quando eu chegava da igreja, eles olhavam-me como se eu fosse um bicho raro. E a minha mãe dizia, só nos faltava ter uma beata na família. Portanto, eu era a beata da família. Ou seja, a sua mãe até já com a pastora Hortelinda, já com 16, 15, 16, 17 anos, ela ainda mantinha aquela veia mais... A sua atitude de rebelião contra Deus, ela mantinha. Portanto, mas como isso não implicava muito na nossa vida prática, ela acabou por aceitar. Eu ia à igreja todos os domingos, não é? E seguia, confessava-me, comungava. Era realmente... Tomei a sério as coisas de Deus por amor, portanto, tinha descoberto Deus ia-se revelando a mim e foi qualquer coisa que encheu o meu coração. Pastora Hortelinda, vamos só fazer uma pequena pausa porque já vamos querer saber o que acontece aos 17 anos e que episódio é esse tão marcante que acontece na sua vida aos 17 anos. Voltamos daqui a pouco para a segunda parte do programa Olhos nos Olhos. TV Novo Tempo, o canal da família, o canal da esperança. Segunda parte do programa Olhos nos Olhos. Hoje estamos com a pastora Hortelinda Gal, ela que foi a primeira pastora da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal a fazer formação superior em teologia. Estamos a conhecer um pouco da sua história de conversão. Já vimos como é que foi a sua infância no Alentejo, no interior profundo do Alentejo, o seu encontro com Deus aos 14 anos, mas depois aos 17, prestes a entrar na maioridade, quer dizer, a maioridade se calhar na altura era aos 21, não? Era aos 21 ainda. Aos 21, mas ainda assim já estava numa fase mais avançada da sua vida. Tem contacto com um livro. Sim. Como é que acontece esta história? O meu pai, que era trabalhador rural, ele trabalhava numa quinta
E o dono da quinta, o patrão do meu pai, fez uma remodelação de toda a casa, da biblioteca, e fez um monte de livros que ele não queria mais para vender ao sucateiro. Mas isto no Alentejo ou já na margem sul? Já em na Almada? margem sul, Sim. já na zona do Seixal, Ok. na Cruz de Pau. E então ele fez livros que eram para deitar fora. E eu gostava muito de ler, eu lia tudo o que eu apanhava, não é? Todos os livros, mas o meu ambiente era muito pobre, era um ambiente culturalmente vazio, eu não tinha um livro em casa. E nessa altura já fez uma interrupção nos seus estudos, não é? Sim, eu fiz a 4ª classe e parei, porque depois não podia ir estudar, não é? Os meus pais não tinham posses e eu não podia ir ia estudar. trabalhando no que conseguia, no fundo. Por isso é que aos 14 anos eu estava a trabalhar na casa de um dentista, quando tive essa experiência lá em Almada, e depois vim trabalhar deixei essa casa, vim trabalhar para uma fábrica de lanifícios, já perto dos meus pais. E então o meu pai, que trabalhava nessa quinta, como ele conhecia muito o meu gosto pela leitura, de vez em quando ele trazia-me livros. E eu gostava muito e ele trazia-me alguns livros. Mas como ele não sabia ler, ele, de alguma maneira, o seu critério para me escolher os livros era a beleza da capa. Então um dia ele encontrou um livro que ele achou que era muito bonito e trouxe-me aquele livro. Ou seja, o seu pai nunca aprendeu a ler, então? O meu pai teve 6 meses na escola e aprendeu a escrever o seu nome. Mas tinha muita dificuldade em ler, em soletrar. E a sua mãe também não A minha mãe era sabia? completamente analfabeta, nela, nem 6 meses ela esteve na escola. E então meu pai trouxe-me aquele livro e mostrou-me o livro e disse: é tão bonito, não é? Olha, tem um barco na capa. E tinha realmente um barco na capa. Eu peguei no livro e comecei a ler o livro com muito entusiasmo. E o livro intitulava-se Uma Verdade Desconhecida. E contava a história de um jovem que, num barco, a mãe tinha-lhe posto na sua mala uma Bíblia. E ele, no barco, começou a ler a Bíblia e começou a entrar em diálogo com as pessoas à volta. E fez toda uma grande conversa com todos, não é? E moveu as pessoas no barco. E a grande ênfase que ele dava era realmente a questão dessa verdade desconhecida, que era o sábado. Eu, quando comecei a ler o livro, eu senti algum desconforto, porque eu vi imediatamente que não era da Igreja Católica. E para mim só havia 2 fações no cristianismo, os católicos e os protestantes, que para mim eram todos iguais, pensava eu, que eram todos iguais. E então eu comecei a ler o livro e comecei a sentir-me desconfortável. O livro começou a representar para mim uma ameaça àquilo que eu tinha como sólido, como verdade. Durante 3 anos eu me tinha ajudado a me construir de alguma maneira. Então eu fechei o livro e guardei o livro numa prateleira. Mas terminou o livro ou não? Não terminei o livro, não. Quando eu comecei a sentir um certo desconforto, eu não quis mais ler, protegi-me, não quis mais ler. Mas como Deus não desiste, passados alguns, talvez semanas, meses, já não me lembro, vem à quinta onde nós morávamos, havia um grande pátio, vem um vendedor ambulante. E esse vendedor ambulante era um senhor evangélico. Quando ele chegou, começou a cantar hinos e a falar da palavra de Deus. E eu fui ter com ele. E comecei a falar com ele, e claro que eu apercebi-me que o senhor conhecia muito mais do que eu, conhecia a Bíblia, falava da Bíblia com uma autoridade, com um entusiasmo, e eu pensava como eu gostava de saber o que este senhor sabe, como eu gostava de saber. E depois falei, até ao pôr do sol, mesmo ao fusco-fusco, o senhor ficou falando comigo. E depois lembro-me que ele depois disse: bom, tenho que me ir embora, e ele foi-se embora, e à medida que ele se afastava com a sua motoreta e o seu tabuleiro, com as coisas que ele vendia, eu fiquei a pensar naquilo que ele me tinha dito. E eu pensei, mas finalmente, com o desconforto, face àquele desconforto que eu sentia, eu pensei, mas finalmente, o que é importante? O importante é Deus. O importante é a verdade. E eu quero a verdade. E estou pronta a pagar o preço por ela, seja qual for. E a partir de agora vou ler o livro do meu pai. Então, retomei o livro e li o livro até ao fim. Ficou-lhe na cabeça aquele livro. O livro ficou porque houve ali realmente uma resistência da minha parte por me sentir ameaçada na fé que eu tinha. Mas face àquele homem que tinha todo aquele conhecimento e toda aquela força no testemunho, eu senti inveja dele e eu disse: é assim que eu quero ser. E, portanto, eu vou ler o livro não vou resistir mais, vou ler o livro do meu pai. E li o livro até ao fim. E é interessante, no final do livro, o livro é um livro adventista,
Português ou brasileiro? Português. Português mesmo. Português. Era um livro português e que no fim do livro tinha os 10 mandamentos. E quando eu li os 10 mandamentos, eu conhecia os 10 mandamentos da Igreja Católica, não é? Mas quando eu li os 10 mandamentos ali, como estão na Bíblia, eu tive novamente uma espécie de teofania, de encontro. Eu achei tão lindos os 10 mandamentos. Tinham tanta força, tanta autoridade. Eu disse, então, mas isto é de Deus, é para guardar, é isto que diz a Bíblia, eu nunca tinha visto nenhuma Bíblia, é para guardar, então eu quero guardar o sábado, eu quero guardar os 10 mandamentos. Da forma que não conhecia ninguém que guardasse os 10 mandamentos, não conhecia ninguém que guardasse o sábado, tinha uma jovem que trabalhava comigo que era evangélica, eu perguntei-lhe, vocês guardam o sábado? E ela disse, não, e queres vir à minha igreja? Foi a primeira Bíblia que eu tive, foi ela que comprou na igreja dela. Eu disse, não, eu quero uma igreja que guarde o sábado. Conheces alguma igreja que guarda o sábado? E ela disse, eu sei que há uma igreja que guarda o sábado, mas eu não sei aonde. E não havia internet. Não havia internet. E então eu não sabia onde encontrar uma igreja que guardasse o sábado, porque eu fiquei convencida da verdade do sábado. Então, um dia, pegando no velho livro, que era um livro de 1940 e pouco, as folhas já estavam bem amarelecidas, na penúltima página eu vi que estava lá uma morada. E a morada era Sociedade Filantrópica Adventista, Rua Joaquim Bonifácio, 17, Lisboa. Assim, o livro é muito velho, mas eu vou escrever para esta morada. Da Igreja Adventista de Lisboa Central, atualmente, a maior Igreja Adventista em Portugal. Não dizia Igreja Adventista, dizia Sociedade Filantrópica, e eu dizia, vou escrever para aqui, pode ser que saibam de uma igreja que guarda o sábado. Então eu escrevi uma carta para a igreja, para a Central, não é? Não sabia o que era, perguntando se havia no Concelho do Seixal ou da Almada uma igreja que guardasse o sábado. E depois recebi a resposta que havia uma no Seixal e havia uma em Almada. Então eu fui à Igreja Adventista no Seixal pela primeira vez em 1969, na semana precisamente em que a Apolo 11 chegou à Lua, porque o sermão do pastor foi sobre isso. Com 18 anos na altura. 17 ainda, 17. Entrei na igreja até hoje. Que interessante. Mas há ainda também, em todo este processo, um momento em que houve um programa de rádio. Esse programa de rádio que houve foi antes de ter ido à igreja ou depois? Não, foi depois. O programa da rádio era importante para mim, porque depois, quando eu me converti, comecei a guardar o sábado, a querer ir à igreja, a querer guardar o sábado, a minha família entrou em pânico, porque não conheciam a igreja, não sabiam onde é que eu me estava a meter. Ou seja, se eles já estavam preocupados por frequentar a igreja católica, agora ainda mais agora numa igreja que eles protestante. não conheciam, protestante, ainda por cima com todo este problema do sábado. Então os meus pais proibiram-me completamente de ir à igreja, tiraram-me a Bíblia e não me deixavam realmente ir à igreja. De forma que o único contacto que eu tinha com a Palavra de Deus era um programa de rádio da Igreja Evangélica. Depois, mais tarde, vinha conhecer o da Igreja Adventista. Mas na altura era da Igreja Evangélica, que se chamava Novas de Alegria. E então era realmente, já às 11 horas da noite, quando já todos dormiam, eu punha a rádio muito baixinha e eu ouvia este programa Novas de Alegria. E é muito interessante a maneira como Deus realmente nos conduz, porque era o único contacto que eu tinha com a Palavra de Deus. E no inverno, sabes, as pessoas deitam-se muito cedo, não havia televisão, a casa era desconfortável. Por volta das 9h30, no inverno, íamos todos para a cama. E o programa era só às 11 da noite. E então eu, que dormia como uma pedra, não tinha problemas para dormir, eu dizia a Deus, Senhor, faz com que às 11 horas eu deixe a rádio em surdina e às 11 horas acorda-me para eu poder ouvir o programa da Tua Palavra. E lembro-me que uma noite eu me deitei, eu estava deitada e num momento dado alguém me abanou a perna, eu acordei, como alguém que me sacudiu, eu acordei e na rádio precisamente começava o indicativo do programa Novas de Alegria. Eu digo sempre, o Senhor sabia que eu tinha uma longa caminhada a fazer e Ele acordou-me
para que eu pudesse alimentar-me e pudesse continuar a minha caminhada. Foi muito bonito. Esse despertar simbólico para a vida espiritual acabou depois por se traduzir no seu batismo, Sim, e que lhe traduziu também em diversos problemas e conflitos com o trabalho ao sábado, com a sua família. Alguém da sua família foi ao seu batismo? O meu pai. Foi. O meu pai foi ao meu batismo, sempre mais receptivo às coisas espirituais do que a minha mãe, mas depois, quando eu me tornei adventista, havia o problema do sábado. Eu trabalhava ao sábado, trabalhava por turnos e trabalhava ao sábado, e eu queria me batizar e não havia meio. Procurei todas as fábricas onde não se trabalhava ao sábado, mas não havia meio de realmente eu poder ter outro trabalho. Então eu pensei, bom, se Deus me manda descansar ao sábado, Ele deve ter uma solução. Eu vou deixar de trabalhar ao sábado. Pedi aos diretores da fábrica onde eu trabalhava, aos gerentes, tudo está impossível. Impossível, não podemos fazer exceção para ti, não vamos poder fazer exceção, tens de trabalhar ao sábado, não há outra maneira. Diz lá ao Pai Nosso, ao Padre, ao Pastor, diziam eles. Até que um dia eu disse, eu tomo a decisão, eu não vou mais trabalhar ao sábado. Então, um sábado que eu não fui trabalhar, o meu gerente vem ter comigo e disse-me, porquê é que não vieste trabalhar ontem? Disse, porque eu não trabalho mais ao sábado. Vou deixar de trabalhar ao sábado, porque o sábado é o dia do repouso, que Deus manda a repousar. E ele disse, olha, se não trabalhares ao sábado, não vais poder ficar aqui a trabalhar. No sábado seguinte, ele veio ter comigo e disse, amanhã vens trabalhar, na sexta-feira. E eu não respondi. No sábado eu não fui trabalhar. Quando eu cheguei na segunda-feira, eu tinha o meu cartão com um papel a dizer, não trabalha. Ordem do calado, que era realmente o gerente. Vim para casa, suspensa 3 dias. Quando voltei ao fim de 3 dias, ele veio falar comigo e disse-me, foste suspensa um sábado. Se voltares no próximo sábado a faltar, vais ser suspensa do trabalho. Se faltares o 3º sábado, nós podemos te despedir com justa causa, e é o que vamos fazer. Na altura não havia a lei da liberdade religiosa. Não havia a lei da liberdade religiosa, que é tão útil para nós agora. E então eu disse que estava bem, mas não fui mais trabalhar. Mas como ele era uma pessoa gentil, eu penso que Deus trabalha no coração das pessoas, segundo a abertura que elas dão, mas ele teve pena de realmente de eu me vir embora e de estar a passar por esta situação, e ele mesmo intercedeu para que eu fosse mudada de secção, para ir para uma secção onde não se trabalhava ao sábado. E foi assim que depois eu fiquei ainda mais uns anos a trabalhar. O Senhor atendeu e realmente fiquei a guardar o sábado, e foi depois que fui batizada. Mas o pior de tudo era dentro da família, não é? Porque a minha família não compreendia toda esta mudança. As suas irmãs, presumo que também não. As minhas irmãs não compreendiam, a minha mãe não compreendia, o meu pai era mais receptivo, mas também não compreendia. Tinha uma tia que era a pior de todas, que realmente atiçava os meus pais, que deviam ser duros comigo, chegaram a pensar pegar em mim, levar-me para o Alentejo, para que eu me esquecesse, portanto, destas ideias. Então a coisa foi realmente muito complicada. É interessante que essa minha tia, a primeira pessoa da minha família que se batizou foi a filha dela. Portanto, como Deus trabalha. E essa tia depois acabou por aceitar... Ela nunca aceitou, mas a filha dela acabou por aceitar o Evangelho, e hoje é batizada, é membro da igreja, ela e os filhos dela. Portanto, foi muito difícil esta luta com a família por causa do sábado, mas graças a Deus o Senhor fez-me vencedora. E lembro-me de, depois de todo este conflito passar, de eu pensar, olhar para trás e dizer, como foi possível vencer esta gente toda? A família, os colegas, os patrões, como foi possível? Se eu tivesse que recomeçar, eu não era capaz. Porque foi realmente o Senhor que conduziu. Sente exatamente isso, que foi olhando para trás, que foi uma montanha que teve várias montanhas. Várias montanhas que foram ultrapassadas, que só com Deus eu podia ter feito aquilo, porque eu tinha 17 anos, não é? Estudar teologia foi também uma montanha, porque estamos a falar de 10 anos depois, com 27 anos, ou seja, em 1978, presumo que terá sido por volta dessa altura, resolve largar tudo aqui em Portugal e ir para... no caso, não sei se foi para Espanha, então. Para a Espanha. Como é que se dá, então, ao longo destes 10 anos, este desejo? Foi algo repentino ou foi algo que foi maturando? Foi um desejo que eu sempre senti, desde que conheci Deus, como eu digo, Deus apanhou-me de uma forma tão
tão total, não é? Foi uma entrega tão total que, como eu digo, no tempo em que as raparigas pensam em agradar aos rapazes, não é? Fazer a conquista, porque é normal, é a idade, eu estava completamente voltada para o espiritual, para Deus, e a minha grande paixão era Deus, era Jesus Cristo. E o desejo de trabalhar para Deus era qualquer coisa que nasceu espontaneamente, esse desejo de trabalhar para Deus, fosse de que maneira fosse. O pastor que me batizou, ele me aconselhou a estudar, para poder preparar-me para trabalhar para Deus. E eu comecei a estudar, eu só tinha feito a 4ª classe, eu comecei a estudar o 2º ciclo, o 3º ciclo, tudo isso, aos 21 anos. Eu comecei a estudar aos 21 anos, fiz os 7 anos, porque no meu tempo era até ao 7º ano, não é? Fiz todos esses anos e aos 27 eu tinha terminado. Mas Ou seja, já tinha esse objetivo e a formação que fez... em que em Portugal era mesmo com o objetivo de poder ter condições de ingressar... Só que realmente eu fiquei muito... enfim, houve um travão, porque os pastores que vinham de Colonge, eles diziam todos, deves ir. Mas quando eles me disseram que a escolagem custava 12.000 francos, eu perdi coragem, disse, nunca vou poder, na altura era, para mim era uma pequena fortuna, eu ganhava 1.000 e poucos escudos, não é? Na minha fábrica, eu nem sei agora também quanto era, mas eu disse, eu não vou poder, o meu pai entretanto tinha falecido, eu vivia só com a minha mãe não tinha nenhuma reforma, tinha um abono que era o meu trabalho que lhe dava, eu tinha essa responsabilidade dela, disse, nunca vou poder deixar a minha mãe com algum conforto financeiro, ganhar para pagar a escolagem, portanto, houve um período que eu desisti da ideia pela impossibilidade de financeira, vi que eu não podia realmente, não tinha resposta para isso. Mas um dia há um irmão colportor que eu ia trabalhar para a fábrica, ele viu-me atravessar o espaço onde eu ia e ele chamou-me e disse, Hortelinda, mas o que é que tu andas a fazer aí a perder-te nessas fábricas? Mas tu não queres ir trabalhar para Deus? Eu disse, sim, mas custa-me 12.000 francos, eu nunca vou poder ter esse dinheiro. Como é que você quer que eu ganhe esse dinheiro? Eu ganho 1.000 e poucos escudos, não é? O franco ainda era 6 vezes mais do que o escudo. 1.000 escudos seriam 5 euros agora. Imaginas, não é? 5 euros por mês, não é? Por mês, era 1.000 e tal escudos por mês, não chegava aos 2.000. E ele disse-me, mas vai colportar. Disse, mas como é que eu vou colportar? Vou deixar de trabalhar para ir colportar. Colportar é vender livros. Vender livros, sim. Exatamente. Vou vender livros. Pois se não dá, perco o trabalho da fábrica e perco o trabalho dos livros e vou ficar desempregada, vai ser um problema. Ele disse, mas tu tens que ter fé, vai dar, experimenta, olha, vai colportar nas tuas férias. E foi isso que eu fiz. No mês de agosto, quando tive um mês de férias, eu fui colportar. E eu não gostei, não gosto de colportar porque eu não gosto de vender. E lembro-me que a primeira oração que eu fazia sempre diante da primeira porta que eu ia bater, eu dizia sempre a mim, oxalá não esteja ninguém. Porque é um trabalho duro, não é? Colportar é pegar em livros, duro, ir à casa das pessoas e convencê-las a comprar aqueles livros. A comprar os livros. É muito duro e eu não sou muito convincente para vender, é um facto. Mas a bênção de Deus foi tal que eu vendi todos os dias do mês. E eu ganhei naquele mês mais do que 4 vezes o meu trabalho na fábrica. Então eu tomei a decisão de realmente deixar a fábrica, ir colportar e em 8 meses eu ganhei para pagar a escolagem de um ano inteiro, deixar uma reserva de dinheiro para a minha mãe poder sobreviver e depois ficou com as minhas irmãs e, enfim, um dia peguei na minha mala de cartão e fui para a Espanha para estudar. E já vamos querer saber pormenores dessa aventura de Espanha e de França e depois também o regresso a Portugal. Sim. Fazemos o último intervalo no programa de hoje com a pastora Hortelinda Gal, onde estamos a conhecer mais sobre o seu percurso e ministério e voltamos já a seguir. TV Novo Tempo, o canal da família, o canal da esperança. Terceira e última parte do programa Olhos nos Olhos com a pastora Hortelinda Gal. Estamos numa viagem no tempo, já fomos até o Alentejo dos anos 50, até a margem sul de Lisboa dos anos 60, 70 e agora vamos até Espanha e França, onde a pastora Hortelinda começa a fazer os seus estudos em teologia, formação superior.
Era a única mulher naqueles... Não, havia mais mulheres. Havia mais, mas portuguesa era a primeira e a única, presumo. Também, não, já tinha havido até mais. Mesmo antes de mim Ok. outras mulheres. Não terão terminado o curso, terá Terminaram, sido isso? mas trabalhavam como instrutoras bíblicas depois em Portugal, não é? Porque, bom, ainda hoje as mulheres não são ordenadas e elas não eram empregadas como pastoras depois, não é? E o que é que acontece então nestes estudos, na sua formação académica? Pois, os meus estudos foi uma paixão também, não é? Como eu digo, as coisas de Deus eram a minha paixão. Também porque já gostava de estudar, gostava muito de ler. Exatamente, eu gostava de estudar. E finalmente teve a oportunidade de estar embrenhada no mundo académico. Estudar a Bíblia é um outro nível e estar nesse ambiente académico e aprender sempre novas coisas. Foi realmente muito, muito gratificante para mim. Foi uma bênção muito grande para mim a nível pessoal. Então eu estive em Espanha 2 anos, depois em França, onde terminei, portanto, o curso, e em França foi aí que eu conheci, portanto, aquele que viria a ser, portanto, o meu marido, não é? Nós temos uma foto, eu creio que é possível mostrar, uma foto do Michel Gall, não é? O seu marido. Isto é em Paris, presumo. Isto é em Paris, sim. Na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Sim. É muito curioso a forma como conhece o seu marido, porque ele foi seu professor de piano. De piano, sim. Mas ele era voluntário lá em Ele estava a fazer o serviço voluntário como objetor de consciência, ele dava aulas de piano lá no seminário. Ou seja, ele não quis, quer dizer, não aceitou ir para o serviço militar obrigatório na França. Sim. Como é que compensava com 2 anos, era o dobro. Podiam fazer um serviço cívico para compensar, portanto, 1 ano de serviço militar. Mas ele, como não queria pegar em armas, não quis fazer o serviço militar, portanto, compensou com 2 anos dando aulas, podia ser em qualquer instituição. E ele escolheu o colégio adventista, o seminário adventista, e dava aulas de piano lá, gratuitamente. E viu traços do Michel Gall, ou aliás, traços do seu pai no Michel? Sim. Foi isso que mais atraiu? Há muito do Michel, muito do meu pai no Michel. Penso que foi inconsciente, mas penso que o nosso inconsciente sabe muita coisa, não é? E orienta-nos também. E há certamente essa suavidade, essa bondade, essa humildade, essa disponibilidade para os outros, para ajudar. É muito parecido com o meu pai. O não mais ser machista. O meu pai sim. não era por natureza, não era, e Michel também não é realmente. Não tem... Temos uma foto, aqui, uma foto à família, no caso, com o Michel e creio com a mãe a sua sogra e também com a sua filha. Esta foto, esta é a mãe do Michel. É a mãe do Michel. Que tem atualmente quantos anos? 96 anos. 96 anos. E pelo que eu julgo saber, ela fez alguma espécie de profecia em relação a vocês? Sim, ela foi muito importante. Deus usou muito esta mulher para esta fase, portanto, da minha vida. Mas eu devo dizer uma coisa interessante ainda. Quando eu estudava em Almada, que fazia realmente os últimos anos do secundário, eu tinha uma grande vontade de tocar piano para servir a Deus. Eu queria que o meu serviço fosse completo e que nas igrejas eu pudesse tocar. Então encontrei uma professora, como já ganhava melhor na colportagem, que me ensinasse piano. E ainda foi algumas semanas para aprender piano. Eu tinha muita vontade, mas acho que tinha não muita capacidade e, sobretudo, não tinha piano. E então tornou-se uma coisa muito complicada e eu tive que desistir do piano, com muita pena, porque eu tinha este desejo. E às vezes eu penso que o meu anjo deve-se ter rido e deve ter dito: não sabes o que Deus te aguarda lá, tem para ti lá no futuro. Porque depois na França voltou às aulas de piano. Depois voltei às aulas de piano por influência desta minha sogra, porque eu também não tinha dinheiro para pagar as aulas de piano para nós. O pianista trabalhava gratuitamente para o seminário, mas o seminário cobrava-nos a nós as aulas de piano, portanto não era para nós. E eu também não tinha dinheiro, como nunca tinha dinheiro para pagar as aulas de piano. E um dia, falando com a minha sogra, sem intenção, eu disse-lhe: olha, teria gostado muito de aprender piano, mas não é possível aprender piano.
E ela depois, sem me dizer nada a mim, por alguém por detrás, mandou dizer ao Michel que me desse aulas e que ela lhe pagaria as aulas que ele me então desse. Conheceu a sogra antes do Michel? Foi Não, assim? a minha sogra veio ao seminário ver o Michel. Ok. O Michel e o irmão dele também estudava teologia connosco. Então, e esta profecia, como é que Então acontece? a profecia acontece aí. Ela veio ao seminário ver os seus filhos, eu nunca a tinha visto, e o Michel conhecia-o de longe, e depois, ela depois de ver os filhos, ela disse que tinha ido ao seminário para ver se havia alguém para o Michel. Uma namorada possível, uma mãe bem vestida, não é? E depois, enfim, ela acabou de fazer a sua prospecção e depois ia embora e veio ao hall onde Clairière, que era o dormitório das raparigas, onde eu fazia a recepção. E ela estava à espera que alguém a levasse a apanhar o comboio. Eu não a tinha visto de perto, nem falado com ela. Eu vinha a descer a escada e ela olhou para mim e, na mente dela, alguém lhe disse: aqui está a mulher do Michel. E ela diz que ficou assim: a mulher do Michel? E depois disse assim: não, senhor, ela é muito velha para ele. Já tinha 31 anos e não me preocupava muito com a minha beleza, nem por esconder a minha idade. Eu entrei para o guichê, mas apesar de tudo, ela veio ter comigo. Perguntou-me quem eu era, o que é que eu ia fazer. Quando eu disse que vinha para Portugal, ela ficou contente e disse: bom, não é esta, ela vai para Portugal. Ela vai para Portugal. Mas depois promoveu este encontro através das aulas de música que o Michel me deu no resto desse ano letivo. Não aprendi muito de música, não é? Então hoje o piano é só para o Michel lá em casa e para a Nathalie? É só para o Michel, não é? Deus preencheu bem o meu desejo de piano, porque às vezes chego a ouvir 8 horas de piano por dia e fecho todas as portas e não sei onde me esconder. Ele ainda está com 8 anos? Não, já não, mas durante toda a nossa vida mais jovem, ele chegava a trabalhar 8, 9 horas por dia. Vocês casam em 1980 e por sim, lá... 1985. No entanto, ficam até 1989 em França. E é quando a Nathalie, a vossa filha, nasce que regressam a Portugal. Sim. Regressam, no caso, para o Michel, terá sido a primeira vez que veio viver cá. Sim, exatamente. Decidimos vir para cá. E a Nathalie tinha apenas 8 meses e nós viemos por 2 anos. Vínhamos fazer uma experiência, portanto, ele dando aulas e eu trabalhando na igreja, portanto, como assistente pastoral, visto que não havia mulheres pastoras na altura. E ficámos até agora, não é? Ficámos até agora. Como é que foi ser pastora em Portugal? Estamos a falar início dos anos 90, sim, por aí, ou seja, ainda sim. A mentalidade portuguesa e até mesmo do interior da igreja seria um bocadinho diferente sim. do que agora. Enfrentou desafios que não estava à espera, ou a sua resiliência, a forma de ultrapassar estas montanhas já lhe permitiam conseguir gerir todas essas situações que podiam aparecer? Também, mas eu penso que realmente o lugar foi-me dado porque havia uma grande necessidade de pastores. Não havia pastores suficientes. E lembro-me que o pastor Morgado, na altura, me disse: olha, prepara-te porque possivelmente nós vamos te pôr sozinha a cuidar de igrejas. E depois foi com o pastor Joaquim Dias que eu fui realmente colocada na igreja. Foi por necessidade da igreja, talvez por facilidade minha também em comunicar, em relacionar-me, e também porque, de alguma maneira, o caminho já estava um pouco aberto por uma senhora que não foi pastora, mas que foi pastora na função, porque fez tudo o que fazem, portanto, atualmente as pastoras, mas que não tinha a formação académica, mas tinha um grande dom de pregar. Foi a irmã Maria Augusta Pires. Foi uma senhora espetacular, que deixou uma tão boa imagem do ministério feminino, pastoral, que realmente facilitou que me tivessem lançado a mim, corrido o risco de porem uma mulher a cuidar sozinha das igrejas. Mas a pastora Orlinda também sempre teve muita facilidade, quer nos relacionamentos, quer também em comunicar. No fundo, 2 características muito importantes para qualquer pastor. Sim. Sempre teve o dom da palavra desde pequenina, ou teve que ir trabalhando? Não, desde pequenina eu tive muita facilidade no verbo.
Lembro-me da minha infância, lembro-me que na segunda classe a professora mandava-me ler os livros da quarta classe, porque eu tinha muita facilidade, eu lia sem soletrar, lia com muita facilidade. Porque ouvi-la falar é delicioso, a forma como articula as palavras e o discurso é incrível. Pois e é raro numa pessoa, e a pastora Hortelinda tem isso de nascença, digo eu. Tenho de nascença, sim, tenho muita facilidade em falar, sempre tive muita facilidade em falar. E penso que realmente o Espírito Santo terá usado essa facilidade natural e deu-me certamente o dom de ensinar. Penso que cada um recebe um dom, não é? Eu penso que o dom que Deus me deu é de ensinar. Gosto de ensinar e de explicar, e penso que o Senhor me deu a aptidão, portanto, para fazer isso. Então isso facilitou que as pessoas me aceitassem, que gostassem. Nunca tive problemas assim de maior por ser mulher a dirigir igrejas. Ainda por cima, puseram-me na igreja de onde eu tinha saído, o que geralmente é considerado contraproducente, não é? Voltares à tua igreja, toda a gente te conhece, toda a gente, enfim, te conheceu de fraldas, se assim podemos dizer, e não há um distanciamento que permita, por vezes, o respeito, mas eu nunca tive esse problema e eu agradeço a Deus por isso. Ou seja, quando olha para trás as montanhas que teve a atravessar, ser pastora numa igreja não terá sido uma dessas montanhas porque conseguiu gerir com a ajuda de Deus todas as situações que pudessem aparecer. Talvez por ser mulher, houve um fenómeno que eu penso também se repete com as minhas colegas pastoras de agora, é que os machos, os homens, que são geralmente nos conselhos a maior parte, que são os líderes, talvez por eu ser mulher, eles eram mais comedidos. Na maneira de dizer as coisas, de gerir, e tive realmente sempre muita facilidade, tanto com os homens como com as mulheres. Por estranho que pareça, a única pessoa que um dia se levantou porque ia uma mulher pregar foi uma senhora. Numa igreja onde eu estava a pregar, uma senhora que estava de visita disse: uma mulher a pregar? Eu vou-me embora. Levantou-se e foi-se embora. Era uma senhora já de idade, mas pronto. Mas talvez foi o único caso que tenha ainda em memória, que terá marcado de alguma forma. Tive muita aceitação. E uma coisa que eu também agradeço foi a aceitação que eu tive no corpo pastoral. Eu, apesar de ser a única mulher que estava no meio deles, nunca me senti como um corpo estranho. Todos os pastores me acolheram, me tratavam com muito carinho, com muito respeito, eles me faziam sentir parte deles. E isso foi realmente também muito bom para mim, porque me senti completamente aceita e integrada no corpo pastoral. Falamos de diversas montanhas, a doença que teve, ou as doenças que teve em 1999 e 2011, sim. Dois cancros difíceis de lidar, como qualquer um, terão sido as maiores montanhas que enfrentou, olhando agora para trás? Sim, foram montanhas grandes, não é? O primeiro cancro foi uma surpresa. Eu fui fazer uma pequena cirurgia para poder fazer uma biópsia e quando despertei ouvi atrás de mim uma que quero dizer: a dona Hortelinda não tem a mama direita. Para mim foi um choque, eu pensei que ia morrer. Ali, poucos dias depois, a minha preocupação, será que eles sabem o que é que vão de vestir? Eles vão ficar, enfim, perdidos, o Michel e a Nathalie. Foi qualquer coisa de muito forte, realmente, para mim, que foi um choque muito grande. Mas depois, enfim, fui-me apropriando da realidade gradualmente. Tive logo no dia a seguir à operação, saindo da operação, a visita de um pastor muito amigo. Foi o pastor Eduardo Teixeira, que veio junto de mim e ele disse: passei a noite em oração por ti. E Deus disse-me que não é disto que tu vais morrer. Está confiante, não é disto que tu vais morrer. E eu fiquei confiante, fiquei calma, fiquei 8 dias no hospital, voltei depois para casa e devo dizer que eu nunca tive uma dor. Eu tive este cancro, fiz esta mastectomia e nunca tive uma dor. E depois, enfim, psicologicamente é difícil de integrar a imagem do corpo e tudo isso, mas pouco a pouco, com a ajuda do meu marido, fantástica, isso foi possível e foi facilitado.
E parei 3 anos e meio o trabalho, mas depois retomei o trabalho, enfim, o assunto estava ultrapassado. Graças a Deus foi uma bênção do Senhor que quis que eu continuasse ainda, não é? E hoje em dia, apesar de estar aposentada ou reformada, como quisermos, continua ainda a fazer imensas coisas na igreja. Continuo a solicitar muito daqui e dali, né? Sobretudo na área da família, onde eu trabalhei depois durante 10 anos, não é? No departamento. Depois, como disse, em 1900 e... Há 13 anos, tive o outro segundo cancro. Sim, 2011. 2011, é isso, 2011. Tive o cancro do estômago e o cancro do estômago foi mais daninho do que o outro. Foi uma grande surpresa porque eu dizia, senhor, eu já tive a minha dose, mas tenho dose dobrada, tive o cancro, também fiz uma gastrectomia, tirei 2/3 do estômago e eu senti que era mais grave do que o primeiro, porque era um cancro interno e depois foi-me dito que realmente o meu cancro já era um cancro a nível do 3 e que eu teria metástases no peritoneu. Fiz quimioterapia, depois deixei de fazer porque os valores baixaram, nunca mais subiram, e depois fiquei aguardando que a doença piorasse para fazer outro tipo de quimioterapia mais grave. Lembro-me de ter ido ao Champalimau consultar uma oncologista e ela, depois de ver todos os relatórios, ela disse, pois, o que lhe posso dizer é que a senhora tem uma bomba a contrarrelógio na barriga que em qualquer momento vai rebentar. Não sabemos quando, mas vai rebentar. Já lá vão 13 anos, ainda não rebentou, graças a Deus ainda estou aqui. Graças a Deus por isso, Pastora Artelinda. Graças ao Senhor, Deus é bom. Depois de todo este percurso que falamos, eu vou-lhe fazer a última pergunta que faço a todos os nossos convidados. Se algum dia alguém quisesse escrever algum livro sobre si, que título é que gostaria que esse livro tivesse? Eu gostaria que esse livro tivesse o título de Uma Alentejana Agradecida. Porque realmente é o sentimento maior que eu tenho, é de gratidão para com Deus. Este Deus que me encontrou na meninice, me acompanhou em toda a minha vida, me fez saltar todas as montanhas que disseste e aos 70 e quase 4 anos estou aqui ainda servindo. Deus é maravilhoso e não há nada maior nem melhor do que o seu amor. E o maior dom que Ele me fez em todo este percurso, de quase 60 anos, foi Ele mesmo, o seu amor. Então eu sou-lhe muito grata. E era como uma mulher grata que eu gostaria de ser lembrada. E nós também somos agradecidos pela vida e pelo ministério que nos influencia a todos e acredito que vai influenciar muitas pessoas que também vão ver este testemunho. Obrigado, Pastora Artelinda. Obrigada. Amém.